Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Exclamando. Hoje nós vamos comentar, enaltecer e relembrar este ícone da cultura pop dos anos 2000. Ela que é atriz, socialite, modelo, cantora, DJ, empresária, tudo que vocês possam imaginar. Herdeira do Luísa Gabriela. Não é a Luísa Gabriela. Herdeira dos impérios, dos hotéis Hilton. Ninguém mais, ninguém menos do que Paris Hilton, claro. Ícone! Esse dia chegou, vamos falar dela. Ela que recentemente lançou um documentário chamado This is Paris, através do YouTube. Tá lá pra vocês assistirem. Então a gente vai aqui relembrar algumas coisas sobre ela, comentar sobre a carreira dela, o que perturba a mente dela e, claro, se pautar muito nesse documentário, que tá sendo um assunto assim nessas últimas semanas. Mas antes da gente começar, eu quero que todos aqui se apresentem e que vocês respondam pra mim a seguinte questão. O que vocês lembram, o que vem na cabeça de vocês quando alguém fala de Paris Hilton? Diz aí, Lu. Oi, gente, tudo bem? Estamos cá entre nós em mais um episódio, não é mesmo? Dessa vez a gente tá falando desse ícone maravilhoso, Paris Hilton, só quem viveu sabe. A Paris, além de ser muito glamurosa, né, ser essa figura muito emblemática na vida das pessoas e da cultura pop até, me remete muito a uma memória que eu tenho quando eu era mais nova, de um reality show, olha, mais um reality show, né, que ela participou, chamado Paris Hilton's My New BFF, que era da MTV, e era nada mais, nada menos para procurar um novo melhor amigo para Paris Hilton. Esse reality show teve 2 temporadas, e a primeira temporada, quem foi a vencedora, né, e se tornou a melhor amiga de Paris, foi a Britney Flickinger. O reality show na época bombou muito. Ela fez o maior mistério pra dizer quem tinha vencido e tudo mais. Até que na parte do final da primeira temporada, quando ela tava dando as entrevistas, né? Porque, enfim, final de temporada, os apresentadores e as celebridades sempre fazem aquelas conferências de imprensa e tal. E aí, numa das entrevistas pra Ellen e pro David Letterman, ela acabou soltando que o vencedor do reality show era uma mulher. Ela se referiu a ela. E aí, todo mundo procurou saber, ai meu Deus, quem será? E aí, quem é... Luísa Gabriela. Luísa Gabriela, não foi eu. Claro, quem mais poderia ser, né, gente? Pelo amor de Deus, esse rostinho aqui, pernambucano, a cara de Paris Hilton. Mentira, né? Paris Hilton, se olhar pra mim, meu Deus do céu, ela vai gaitar com a minha pessoa. Mas acabou sendo a Britney. Britney. Desculpa, Britney Spears. Qualquer dia desse a gente faz um episódio sobre ela, aguardem. Mas a Britney... ela venceu esse reality show, foi a primeira vencedora do reality e hoje em dia eu acho que elas não se falam mais, mas fica aí a curiosidade, né? Essa é a minha memória da Paris, esse reality show que ela teve com a MTV. Deixa eu aproveitar isso que você falou. Olha o que eu lembrei, olha como é que minha mente tá aqui viajando. Eu acho que uma certa apresentadora brasileira se inspirou nesse tal reality aí de procurar a melhor amiga. Não sei se vocês lembram desse momento na TV brasileira, que inclusive comemorou 70 anos agora recentemente. Parabéns à TV brasileira. Parabéns, TV! Mas a TV brasileira. A Ana Hickman teve um reality show da Record que ela anunciou em 2017, se eu não me engano, que se chamava Ana Hickman em Busca de uma Amiga. Vocês lembram desse momento? Inclusive parece que esse reality foi cancelado por falta de inscrições. Então fica aqui essa informação inútil no meio deste episódio Meu Deus! tão culturalmente informativo na vida de vocês. Eita! E você, Sil, que momento que você lembra quando a gente fala de Paris Hilton? Gente, eu tô muito impactado que a coitada Ana Hickman, ela tem uma sala daquele tamanho e não consegue ter amigos. Que coisa! Pois é. Engraçado, quando se fala em Paris Hilton, eu tenho, obviamente, pela cultura pop, a gente tem várias imagens, várias questões, mas eu não consigo não associar Paris Hilton à Devassa. Eu só lembro da Paris Hilton com a Devassa, sabe? Meu Deus, sim! É a lembrança que eu tenho. E enquanto eu assisti o documentário, sabe, me remetia aqueles momentos lá em 2010, quando ela era garota propaganda da Devassa, assim. Devassa, pra quem não tá captando, a cerveja Devassa. Exatamente, cerveja Devassa, acho que foi bem no começo, né? Quando eles foram lançar aqui no Brasil. Sim! Que eles usaram ela como garota propaganda. E tipo... ela foi até pro camarote da Sapucaí, não foi? Vestida com foi, ela curtiu a marca o carnaval. da Devassa e tal. Uhum. Exatamente. Meu Deus, teve esse momento. Eu acho... E se eu não me engano, essa propaganda foi até censurada, não foi isso? Nossa, eu não me recordo, não lembro, mas eu acho que pode ter sido porque foi uma propaganda muito polêmica, porque a Paris, né, ela tava no auge das polêmicas, né, e
vira uma cerveja nova, com o nome de Devassa, tendo Paris Hilton como garota propaganda, vocês não estão entendendo o que foi isso, gente. Tipo, foi o maior rebuliço nessa terra chamada Brasil, sabe? Tipo, o Brasil não estava preparado para Paris Hilton. Sendo que ela já teve um histórico de propagandas polêmicas, né? Nos Estados Unidos, se eu não me engano, em 2005, mais ou menos, né? Eu acho que foi bem nesse começo, assim, do boom da Paris. Ela fez uma propaganda lá pra Carl's Jr., né? Pra uma rede de fast food. E eu acho que foi na mesma pegada. Acho que a Devassa embarcou nessa, né? E ela fazia uma propaganda ali comendo sanduíche, assim, limpando um carro, toda sensual ali, de biquíni. E também, se eu não me engano, lá fora foi censurada essa propaganda, todo um fuzuê. E aqui não foi muito diferente. Anos depois, né? Mas enfim. Pois é, só uns 5 anos depois, em 2010. Mas acaba sendo isso, tipo, Paris Hilton eu associo muito com essa época e é muito forte, assim, pra mim, pelo menos. E você, Gui? Eu não posso deixar de falar. Eu achei, inclusive, que vocês falariam desse momento. Que bom que não, ficou para mim. Mas, assim, sempre que eu falo de Paris Hilton, essa imagem vem na minha cabeça, que é a foto icônica e marcante dela num carro, num after party, com nada mais, nada menos que a maravilhosa Britney Spears e, de quebra, Lindsay Lohan, ali bêbada, jogada no trio, carro, hein? ali, tipo, Que curtindo trio. a noite. Eu e quem? Eu e Em quem? Beverly Hills ali, o próprio resumo das noites e dos surtos e do mundo dos paparazzi nos anos 2000 é essa foto. E eu lembro que, se eu não me engano, há uns 2 anos atrás, a Paris deu uma declaração, uma entrevista para uma rádio, a norte-americana, se eu não me engano, e ela explicou melhor assim, os bastidores do que ela lembrava dessa noite. E curiosamente, segundo a própria Paris, não sou eu que estou dizendo isso, ela fala que a Lindsay Lohan não estava no rolê com ela. Ela não era mais amiga, assim, da Lindsay. Ela estava meio, assim, de mal com a Lindsay, que a Lindsay já estava se envolvendo em algumas questões que, segundo ela, era muito bad vibes. Então ela tinha se afastado. E nesse dia ela estava indo embora de uma festa com a Britney, a Lindsay apareceu e se enfiou no carro com elas. E aí, como tinha muito paparazzi em cima, ela ficou sem graça. De novo, palavras da Paris. Ela diz que ficou sem graça de, tipo, expulsar a Lindsay do carro e fazer algum barraco ali na frente de todo mundo. Então ficou aquela situação, aquele climão, Meu ela deixou de Deus. ser fotografada. Então olha isso, a história ficou ainda mais maravilhosa. Mas é isso, gente. Eu acho que esses 3 momentos, assim, bem diferentes, resumem um pouco de quem é essa figura, chamada Paris Hilton, que a gente vai lembrar e comentar aqui dentro do que ela mesmo narra, né? Nesse documentário chamado This is Paris, que está no YouTube, como eu já disse anteriormente. O curioso desse documentário, e aí eu quero trazer vocês para essa discussão e a gente falar junto, é que ela se mostra muito vulnerável, né? Eu acho que pela primeira vez, assim, ela tá Total. se abrindo, não só dizendo, assim, que ela tem uma vida que, ao mesmo tempo, é uma vida dos sonhos, uma vida que ela ainda ali, na adolescência, estava querendo, estava clamando, porque ela queria ser famosa, queria ser modelo, queria ser atriz, coisa que a própria mãe, a avó, enfim, parte da família dela não queria, apesar delas terem sido, né, modelos e atrizes quando eram mais jovens, mas elas não queriam esse tipo de vida, de carreira para a filha, mas ela ansiava isso dentro dela. E, ao mesmo tempo que ela alcançou toda essa fama, assim, a nível global, num tempo que nem existia rede social como a gente tem hoje, como isso se tornou um grande problema na vida dela, né? É muito doido tudo isso. E quantos outros centenas de famosos por aí, ou até mini-influenciadores, ou pseudo-influenciadores por aí, já não estão com essa cabeça, assim, nesse mesmo nível. Então, nesse documentário, eu preciso dizer que teve, logo no iniciozinho mesmo, já teve um momento que tudo começou a fazer muito sentido pra mim, que foi quando mostrou a Paris desde pequena sendo filmada pelo pai. Naquela imagem, fez todo sentido. Eu entendi tudo que aconteceu, eu comecei a captar a essência daquela família, porque... E entender também a Paris ser tão confortável com câmera, porque ela já nasceu no Big Brother particular, em que a família, né, fotografava, filmava. Eles queriam preservar muito aquele momento em família, só que isso acabou meio que impulsionando algo dentro da Paris para ela se tornar uma celebridade. Foi muito chocante quando eu vi ela desfilando e a própria avó e mãe instigando do tipo que ela era uma estrela, o apelido dela ser Star, sabe? Eu acho que isso foi
alimentando coisas na Paris, no subconsciente dela desde pequena, que chegou um momento que aquilo era muito natural, era o que ela queria viver. Sim, acho que a própria avó, ao mesmo tempo, né, que elas não queriam isso, a avó parece que além desse apelido de Star que a família tinha, né, ela comparava muito, chamava, é a minha Marilyn Monroe, a Brigitte Bardot da família, uma coisa meio assim. Então ela acabou, querendo ou não, indiretamente ou não, se inspirando nisso, né? Então eles tentaram protegê-la disso, mas acabaram fomentando isso dentro dela. Então eles são, sim, bem culpados em relação a isso. A gente tá falando aqui de família e tudo mais. Existe um ponto também da vida da Paris que não foi muito abordado no documentário, mas eu acho que é importante a gente frisar aqui. Muito se fala da parte de pai dela, né? Porque, na verdade, o pai dela faz parte da geração que vai herdar todo o Império Hilton, né? Na verdade, da franquia dos hotéis e tudo mais ao redor do mundo. Só que existe também um lado por parte de mãe, da família da Paris, que é da Kathy. Ela teve uma vida marcante, assim, sabe? De traumas familiares, inclusive. A Paris, ela tem 2 tias, assim, que são meio famosas no show business há um tempo, chamadas Kim Richards e Kyle Richards. As duas, elas já participaram, inclusive, de um reality show chamado Real Housewives of Beverly Hills, que tá no ar até hoje, na Bravo. A gente conhece muito de Atlanta, porque tem Nene Leakes, tem a Candy, né? Enfim, outras figuras, assim, conhecidas, mas esse reality show mostrou um lado da família da Paris que é muito fora do glamour. Tanto a Kyle quanto a Kim, elas, desde mais novas, elas fizeram filmes em Hollywood, sabe? E a Kim, principalmente, a Kim foi a que proveu muita coisa para a família da mãe da Paris. Ela proveu carro, proveu casa, ela pagou muita coisa da família. Então, assim, foi uma coisa meio marcante, sabe? A Kyle, por exemplo, ela fez até um filme chamado Halloween, e elas sempre foram atrizes desde muito crianças, sabe? Desde mais novas, assim, e sempre fizeram parte daquilo. Como a Paris também fala no documentário que a mãe dela era modelo, né? Quando ainda era bebê. Ela fazia propagandas, né? Ainda bebê. Só que existe um ponto na carreira principalmente da Kim Richards, que é a tia mais velha da Paris, que ela assim, acabou se envolvendo com alcoolismo e uso de drogas. A Kim, acho que 5 anos atrás, se não me engano, ela precisou entrar na rehab e ela foi presa até, porque ela, por desacato à autoridade, ela tava num hotel em Beverly Hills e aí ela queria permanecer no bar bebendo e tudo mais. E o pessoal lá do hotel não queria mais oferecer bebidas a ela, porque eles já estavam fechando e tudo mais. E aí ela chamou a polícia. Quando a polícia chegou lá pra ver o que estava acontecendo e tal, ela meio que desacatou o policial que estava fazendo a abordagem pra saber o que estava rolando. Enfim, foi um grande rolo. Essa história da Kim, dela ter se envolvido com álcool e tudo mais, hoje ela já tá bem sóbria, ela já conversa sobre isso de outra forma, assim, não é... Ainda, assim, por mais forte que seja, ela não é um trauma, porque ela se vê muito como uma sobrevivente, né? Depois de todo o processo terapêutico que ela passou. Só que essa história dela sempre foi mantida muito por segredo entre elas três, as tias e a mãe da Paris. E isso nunca foi uma cicatriz, assim, exposta pra todo mundo, sabe? Até que a tia mais nova da Paris, que é a Kyle, que aparece no início do documentário dela no YouTube, ela fala na primeira temporada do reality show, do Real Housewives, ela fala pra todo mundo ouvir que a Kim é doente e ela é alcoólatra. E aí a Kim começa a falar várias coisas, que a Kyle roubou a casa dela, e aí Kyle responde que a mãe delas precisou morrer e ela deixou esse fardo de Kim ser alcoólatra na vida tanto de Kyle quanto na de Kathy. Então, assim, hoje, quando eu vi o documentário, sabendo dessas informações, porque eu assisto o reality e já vi algumas entrevistas de ambas, eu meio que entendi porque a mãe da Paris não queria que os pais dela não queriam que ela participasse do show business desde mais nova, porque eles tiveram que esconder por muito tempo esses traumas, esse vício que a Kim tinha desde muito cedo, sabe? Em álcool, principalmente, né? Então, assim, ao mesmo tempo, a vida da Paris se tornou uma coisa muito vigiada, muito controlada, sabe? Que foi um dos momentos marcantes, assim, que pra mim é a cerne de tudo, sabe? Da figura dela. Então, a partir do momento que ela se mostra muito vulnerável, ela se mostra muito crua também, sabe? Ela não mostra só os traumas, mas ela revive esses traumas, entendeu? Ela não só conta, como ela também
revive absolutamente tudo, ela detalha as coisas que aconteceram com ela. E eu hoje entendo que a Paris Hilton que a gente conhece, né, a marca Paris Hilton, o produto Paris Hilton que a gente conhece, que é aquela mulher loira, glamurosa, famosa, que posa pra foto, sorrindo e tudo mais, que querendo ou não, muitas pessoas interpretam como loira burra. Na verdade, era uma forma que ela tinha de encarar esses traumas, Exato. entendeu? A Paris Hilton, a marca Paris Hilton, foi era o refúgio dela, na verdade. E ainda é. Por isso que ela não consegue abrir mão, sabe? No final do documentário, tô dando só esse pulo pra nortear, assim, meu pensamento. Mas no final do documentário, a produtora pergunta pra ela, uma das produtoras do documentário pergunta a ela, né? Se ela não vai se divorciar desse personagem. Spoiler, desculpa, pessoal. E aí ela acaba falando que o divórcio custa Sim. muito caro. Então, dali você já meio que pressupõe que ela não vai abrir mão disso, entendeu? Porque, querendo ou não, se tornou a zona de conforto dela, sabe? Porque a gente conhece uma Paris Hilton que a gente nunca imaginou, assim. Porque até o presente momento, antes de assistir o documentário, eu realmente achava que toda aquela vida de glamour que ela tinha era realmente o que ela vivia, sabe? Era realmente o que ela queria, o que ela buscava, o que alimentava ela dia e noite. Sei lá, eu achava que existia um bem-estar ali, sabe? Acho que ela procurava por isso e ela se mantinha com aquela pompa toda. Só que ao mesmo tempo ela se mostra uma pessoa completamente diferente. Então, assim, uma das frases assim, iniciais que eu tô com isso na cabeça até agora é que ela fala assim: My mom always wanted me to be a Hilton. But I always wanted to be Paris. Que é, minha mãe sempre quis que eu fosse uma Hilton, mas eu sempre quis ser a Paris. Então, é a partir dessa frase que você consegue definir bem, assim, né? Dissociar bem que a Paris Hilton, com o sobrenome, é uma coisa, e a Paris é outra completamente diferente. E a Paris tem os seus traumas, tem os seus medos, tem os seus desafios, a Paris tem seus momentos de felicidade, a Paris tem suas angústias, a Paris se preocupa com causas sociais, com ativismo animal, ativismo social. A Paris se preocupa com a educação de outras pessoas. A Paris não gosta de salto alto, que eu fiquei impressionada, inclusive, que ela contou que ela detesta, que, tipo, todas as plataformas que ela tem no closet é só pra manter o personagem, porque ela, Paris, não usa, que é uma pessoa completamente caseira, que é outra coisa também que destoa completamente da figura dela, porque a gente conhece ela muito de balada, de fotos de paparazzi, de festa, de maquiagem, de... sempre rodeada ou saindo de um inferninho, né? Como a gente chama, assim, de uma festinha e tudo mais. Então, quando ela fala assim, eu detesto sair de casa, eu gosto de ficar em casa com roupa largada de meia, sabe? Então, assim, eu fiquei impressionada porque eu não estava esperando encontrar isso no documentário. Não só essa vulnerabilidade, mas também esse outro lado dela, sabe? Que não é tão rodeado de glamour assim. Apesar dela ter se mantido o documentário inteiro maquiada, né? Que foi outro ponto interessante, assim. Voltando a essas frases assim, marcantes que ela fala durante o documentário, é muito interessante porque ela já começa escancarando isso, né? Logo nos primeiros segundos, eu lembro que o trailer do documentário trazia isso, já chamava atenção, que era essa questão dela ser uma personagem, né, da Paris Hilton que a gente conhece ser uma personagem, mas o documentário já começa escancarando essa porta. Ela solta a seguinte frase, ela fala: eu estou tão habituada a interpretar uma personagem que é difícil ser eu mesma. E isso é muito forte, né? Se a gente for para pensar no quão confuso e maluco deve ser isso para a cabeça de um ser humano. Sim, completamente. Então, outra coisa que me deixou meio chocado é porque nesse documentário ela meio que pega todo aquele miticismo que existia ao redor da imagem dela de ser uma herdeira gastando dinheiro do papai para ser alguém que estava querendo dinheiro, sabe? A gente nunca teve uma visão de que a Paris estava ganhando dinheiro com a imagem dela. A gente teve uma visão que ela estava curtindo a vida. Então, ter esse outro olhar que ela estava curtindo, porque era o que ela queria fazer, mas que ela estava dando um jeito de ganhar dinheiro com aquilo. Cara, eu achei sensacional, sério, porque ela meio que mudou um pouco do que foi fomentado pela mídia na época e como ela era vendida, sabe? Porque a imagem da Paris Hilton era uma filha de um herdeiro, né, da família Hilton que estava gastando a fortuna da família. Era isso. E eu encarava por muito tempo como se fosse essa verdade. E a gente percebendo que ela aproveitou para fazer o nome Paris, gente, eu acho isso
sensacional. Total, né? Como isso reverte tudo que a gente pensou durante todos esses anos, né? Desde o começo dos anos 2000. Mas fazendo um flashback aqui na trajetória da carreira dela e que ela acaba contando, né, ao longo da narrativa do documentário, a gente lembra que ela na adolescência, ela na verdade conta, né, que na adolescência, ali na pré-adolescência, ela começou realmente a ser uma jovem mais rebelde, justamente porque a família ficava prendendo ela, querendo que ela fosse aquela princesinha de conto de fadas e comportada, e ela fazia aula de etiqueta, e não podia sair à noite, e não podia, enfim, curtir festinha, não podia fazer nada. Então a mãe prendia não só ela, mas as irmãs também. E aí chegou um ponto na adolescência que ela tava de saco cheio daquilo e ela começou a querer causar e afrontar os pais. Então ela começou a chegar tarde em casa, começou a, sei lá, ouvir música alta, se vestir diferente, fazer tudo que ela dava na cabeça só pra contrariar o que os pais esperavam dela. E aí isso gerou um medo, acho que maior ainda, por parte da família dela, que aí fez com que o final do período dela na escola, né, acredito que no ensino médio, ela foi mandada para colégios internos, para pessoas com grana, né, nos Estados Unidos, em internatos, mas em regiões assim bem, digamos, inóspitas dos Estados Unidos, em regiões assim, montanhas, lugares bem isolados. Era como se fossem acampamentos, assim. Salt Lake, Utah, A gente depois, mais pra frente aqui no nosso papo, a gente vai voltar nesse ponto, então lembrem disso. Então ela passou por essas escolas, aí depois ela conseguiu sair dessas escolas, atingiu a maioridade, e aí que ela virou, né, a Paris que a gente conheceu na mídia. O primeiro, digamos assim, grande afronte a nível nacional e mundial na vida dela foi quando ela fez um ensaio fotográfico pro David LaChapelle, que é conhecidíssimo. Tem fotos icônicas assim das principais artistas da música e da cultura pop que a gente conhece até hoje. Tá aí até hoje trabalhando, fazendo um trabalho maneiríssimo, incrível. Ele, inclusive, fez um ensaio fotográfico de gravidez da Nicki Minaj. Então, ele fez um ensaio com ela, onde ela aparecia pela primeira vez, assim, de maneira sensual, com umas roupas transparentes. Tem uma foto dela na praia, assim, caída e mostrando os seios. Tem uma foto que ela invadiu, ela conta isso várias vezes, ela já contou, que ela invadiu a casa dos avós de madrugada, assim, 3 e pouca da manhã, pra tirar uma foto na sala da casa deles. E ela tá com uma roupa, assim, meio rebelde, mostrando o corpo e sensualizando e mandando o dedo do meio. Essas fotos foram exibidas na revista Vanity Fair. E aí virou um escândalo, não só nos Estados Unidos, né, daquela jovem rica ali querendo causar, mas imagina isso pra família dela. Eles surtaram. Sim. E aí ela tomou gosto pela coisa, ela viu que ela conseguia, sabe, dominar as coisas e contrariar de vez, assim, os pais, que ela estava realmente fazendo o que ela queria. E aí ela começou a sair para as farras da vida, arrumar umas amizades aí duvidosas. E foi construindo isso que a gente conhece hoje. E se tornando o que muita gente fala até hoje, e eu acabo concordando, mas a gente pode dizer que Paris Hilton foi a primeira grande influencer, assim, a pessoa que tirava as primeiras selfies lá no ano 2000 com aquelas câmeras Sony Ericsson, que não tinha nem tela frontal e as pessoas ficavam tirando fotos de si e ela se tornou esse fenômeno. E falando de redes sociais, já que ela foi a precursora de tudo isso, e que a gente tá aqui, né, hoje, querendo ou não, divulgando e vocês conhecendo a gente, o nosso podcast, através de redes sociais, por que não nós divulgarmos aqui também nossos arrobas, não é mesmo? É isso aí, galera. Quem quiser me seguir já sabe, todo episódio eu falo. @, Lula no Twitter. Vamos lá conversar sobre tudo. Eu sou @Silvestre Mendes, também no Twitter, Instagram, todas as redes sociais. Manda inbox, vamos conversar, porque a gente tá aqui pra isso. E eu, também como sempre, sou @CrazySS em todas as redes sociais. Fácil de me encontrar com esse nome exótico. Crazies. E aí, gente, o que mais vocês lembram? Além dessas selfies maravilhosas de Paris Hilton e look anos 2000 maravilhoso, com as maquiagens e roupas marcantes, não é mesmo? Que a gente fica pensando, meu Deus, o que aconteceu? O que essa galera tava pensando nessa época que a moda era tão diferente, não é mesmo? Depois ela foi pro reality show, que querendo ou não também eu poderia talvez dizer aqui que foi um dos precursores de reality show, numa época que também nem era tão moda reality show assim. Sim. Ela estreou o Simple Life. E assim,
de novo, né? A gente vendo as cenas de Simple Life hoje, fica mais marcante ainda do tipo, caraca, como tudo era uma mentira desde o início, como tudo era uma personagem desde o início, né? Do início. Que ela tava ali no reality cheio de Total. nome toques. Meu Deus, eu não sei lavar uma louça, eu não sei varrer o chão, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. O que é o Walmart? Meu Deus. E gente, ela sabia. Essa do Walmart, pra mim, sério, que eu fiquei, cara, não é possível, porque eu assisti alguns episódios de Simple Life. Era ela com a Nicole Richie, pra quem não sabe, a Nicole Richie, ela é filha do Lionel Richie, estilista, atriz e tudo mais, enfim. Esse exemplo que ela deu no documentário foi maravilhoso, que ela pergunta pra família que tá lá com elas duas e faz a seguinte pergunta: o que é o Walmart? É um mercado de paredes? Porque Walmart, né, em inglês, tipo, mercado de paredes. Ah, um mercado gigante que vende paredes, é isso? E aí a família inteira olha assim e fala, quê? Tipo, como se fosse uma coisa sobrenatural ela não saber o que é o Walmart, né? Só que, na verdade, ela, no fundo, ela sabia. Ela só tava mantendo a personagem dela, né? De loira burra e tudo mais. Enfim, mas eu acho uma coisa importante também a gente mencionar aqui, que a Paris, ela não só foi a primeira influencer e, assim, dominou o mundo das selfies, né? Acho que ela começou a tirar autorretratos com câmera digital lá por 2004, 2005, por aí. Ela não só foi a primeira, a OG, como ela também fez escola, sabe? Ela criou uma escola. Por quê? A Paris Hilton, ela tinha um assistente pessoal que ajudava muito no closet dela, nas coisas pessoais, organizava as coisas com ela. E essa assistente se chama Kim Kardashian. Apenas Kim Kardashian, gente. Apenas. Que hoje, querendo ou não, é uma das maiores influenciadoras digitais do mundo, né? A Kim domina as redes sociais, enfim. Ela, inclusive, tem mais seguidores que a própria Paris, né? Mas uma coisa que eu acho muito legal, assim, é porque a Paris ajudou muito a Kim, sabe? E a Kim tem total noção disso. Toda vez que perguntam da relação delas duas, elas ainda são amigas e tal. E aí a Kim fala com todas as letras, cara, a Paris Hilton me deu uma carreira, sabe? Eu não precisei pedir nada, porque a aula que ela me dava era simplesmente acompanhá-la. Só de eu observá-la agindo com as pessoas, lidando com a imprensa, lidando com paparazzi, marcando presença em evento. Como é que ela conseguia, sei lá, expor os produtos dela, lançar os produtos dela, pra mim já era uma aula, sabe? E muita coisa que a Paris fazia antigamente, a Kim só reproduz hoje, sabe? Exato, a Kim só seguiu essa fórmula que a Paris, talvez toda essa galera criou, ela só faz seguir. E isso está dando certo até hoje, tanto que a gente tá aqui falando até justamente hoje. da Kim, que teve, né, tem esse reality show, né, da família Kardashian, que inclusive vai acabar no ano que vem, eles já anunciaram que 2021 mas vai ser a última temporada. Mas na 20ª temporada, gente. 20ª temporada. É muito tempo. Exato. 20 temporadas. 20 temporadas convertidas em 10 anos, porque a cada ano são 2 temporadas que eles fazem. Eles fazem mid-season e... enfim, segundo semestre, né? E como essa galera ganha dinheiro, como essa indústria é maluca, né? Como uma pessoa que, teoricamente, assim, ela não tem nenhum conteúdo para te entregar, mas ela faz aquele personagem que é... eu sou uma rica que sou, como o próprio Lu falou, né? Esse estereótipo ou da loura burra ou da socialite que não tem noção da realidade e só esbanja e só ostenta. E a gente, né? Nós, meros mortais, fomentamos isso, essa galera. A gente dá view, dá palco, dá likes, né? Hoje em dia dá follow e reverbera isso. E essa galera continua aí firme e forte. E aí a gente pode estender isso para influenciadores brasileiros e de todas as nacionalidades, como isso realmente virou uma indústria. Isso é muito maluco. Seguindo, assim, essa mesma época, eu tava falando aqui, né, que a Paris, logo nesse começo ali da adolescência, da vida adulta, ela estrelou esse reality show, que se eu não me engano teve 2 temporadas na MTV, o The Simple Life, que foi um fenômeno, foi um sucesso no mundo inteiro, assim. Teve esses que a Lu, inclusive, citou no começo do episódio aqui, esse pra procurar a melhor amiga, que teve edição, se eu não me engano, nos Estados Unidos, teve em Dubai, teve em Londres, teve não sei onde. Simple Life foram 5 temporadas, inclusive, 5. Cada temporada era numa família diferente, exato. Olha isso, era uma parada assim que não tinha fim, ela tá aí, enfim, criando e reinventando coisas até hoje. Mas um ponto que eu e acredito que muita gente, também por conta da mídia, julgou a Paris, num sentido assim, tá até meio machista de olhar, né, a coisa, mas a gente viu ela como, já que ela tá aqui criando um monte de coisa, começando a bombar por causa de reality show e tal, muita gente atrelava o vazamento de uma sextape,
que rolou também nesse começo da carreira dela, a uma coisa meio estratégica, uma coisa puramente de marketing, que ela também, vamos jogar isso aqui porque eu sou sexy, os americanos gostam de mim, me acham gostosa, me acham maravilhosa, e isso então por que não, né? Usar o meu corpo também nesse sentido de expor 100% do meu corpo aqui numa sextape pra eu ganhar ainda mais dinheiro. E na narrativa do documentário, em várias entrevistas que ela dá, e sempre deu, ela conta que não é bem assim, não. Que, na verdade, foi realmente um golpe do ex-namorado dela, que era o Rick Salomon, se eu não me engano, e que ele fez isso de pura maldade. Eles tinham terminado e tudo mais, e aquela coisa talvez meio de ego ferido, de ele vendo que ela, longe dele, estava ali dando certo na vida e fazendo sucesso com reality, com as outras coisas, e ele foi lá e resolveu ser esse macho escroto, né? Não tem outra palavra do que falar isso, esse criminoso da parte dele, e expôs essa sextape que eles tinham. E isso virou caos nos Estados Unidos e no mundo, porque a imprensa mundial transformou a Paris numa tremenda chacota e faziam piada daquela coisa criminosa que estava acontecendo com ela, em vez de alguém minimamente tentar defendê-la, porque eu acho que ninguém que estivesse no lugar dela gostaria. Mesmo que você não fosse uma pessoa, sabe, famosa, não interessa. Eu acho que ninguém gostaria de ser exposto dessa forma. E isso é um dos pontos que me sensibiliza, sabia, no documentário. Ela fala que, pra ela, esse momento na vida foi como se ela tivesse perdido tudo. Ela diz que foi uma espécie de estupro virtual e que ela sente que, independente de tudo que ela conseguiu melhorar e desconstruir e passar por cima disso, ela sente até hoje que ali roubaram parte da alma dela. Eu não consigo ter noção do grau que isso causa na vida de uma pessoa, mas foi um dos momentos que mexeu muito comigo e me admira, né, de como ela conseguiu realmente passar por isso. E teve chantagem emocional também, porque ela descreve assim no documentário que ela não queria, ela estava num estado vulnerável e ela não queria gravar, tipo, ela tinha, 17 anos, né? 17, 18 anos, eu não me recordo bem agora. Ela não queria gravar, e aí o namorado dela falou assim, você quer que eu chame outra pra gravar no seu lugar? E aí ela sentiu que ela ia perder o namoro, ia perder o namorado dela e tudo mais, e aí... É aquela velha questão do relacionamento abusivo, né? Tipo, o cara tá ali fazendo que ama a pessoa, eu tô aqui, tô querendo só o seu bem e tal, mas ao mesmo tempo te boto pra baixo, te manipulo sem você perceber, e quando você vai ver, eu tô aqui conseguindo fazer o que eu quero, que é esse circo aqui, fazendo essa gravação, pura e simplesmente massagear o ego dele, e ele ainda usa isso nesse momento mais vulnerável ainda, que eles já tinham terminado, que ele tá ali com todas as inseguranças da cabeça dele pra poder atacá-la de uma maneira extremamente cruel e desleal. E parece que depois disso outras fotos, coisas dela vazaram, porque aí também invadiam o computador, a rede dela, assim, enfim, são muitas questões. Quando vocês assistirem o documentário, vocês vão perceber que existe um insert de uma entrevista que esse ex-namorado da Paris deu. Acho que nada mais simbólico do que a figura masculina nessa época dos anos 2000 do que aquilo que ele fala. Porque você, hoje em dia, consegue ver toda a parte tóxica dele ali. Porque ele assume que ele vazou, ele assume que ele fez, e ele assume que não tem nenhum problema ele fazer isso, porque ele é homem. A postura dele diz muito isso, né, nesse momento. E o que coroou pra mim um pouco que eu me senti mal, porque eu lembro que, obviamente, na época eu devo ter achado um absurdo, eu devo ter achado que, tipo, a Paris fez aquilo pra provocar, que ela queria causar. Obviamente, na época, eu analisando as informações que surgiam, joguei muito a culpa pra persona que ela já tinha na mídia, mas o problema foi perceber o quanto ela sofreu e o quanto ela foi massacrada na mídia sobre isso, porque aí mostra inserts de pessoas fazendo graça, mas era uma graça em cima de uma dor que ela e a família estavam sentindo. Então, meio que, acho que com anos de atraso, eu senti um remorso por ter cogitado que ela tenha sido culpada em algum momento, sabe? Eu senti meio que, caramba, imagina o quanto ela não teve que aguentar e pra continuar mantendo o sorriso no rosto e se fingindo de idiota, porque ela não tinha como lutar contra isso, porque no início dos anos 2000 ela poderia dizer o que ela quisesse, ninguém acreditaria em Paris Hilton.
Exato. E, enfim, se a gente for se aprofundar nisso, é uma realidade tão cruel, assim, que tá aí presente por conta da internet, né? Infelizmente, muita gente usa pra fazer coisa errada. Mas muita gente, né? Adolescentes, adultos, pessoas de qualquer idade, tiram a vida, entram em depressão e uma série de coisas justamente por conta desse tipo de coisa. De exposição, assim, gratuita, de bullying, de uma série de coisas. Eu queria voltar de novo num ponto. Lembrem que eu citei, né? Que ela... Nesse período que ela começou a ficar rebelde na adolescência, os pais colocaram ela em internatos. Eu queria fazer esse link, né, com essa situação terrível que ela passou com esse ex-namorado, é que nessa escola, a Paris é também dos momentos bem tristes e complicados e sensíveis do documentário. Ela relata, tem até umas simulações, assim, dentro do documentário, mas ela relata que lá ela sofria abusos físicos, mentais, era literalmente torturada pelaquela instituição e como isso abalou a cabeça dela em todos os sentidos. Lembrem, assim, que foi uma escolha dos pais dela mandarem ela para essa escola. Ela ainda conta que foi numa madrugada, entrou a galera lá da escola na casa dela, simplesmente pegou ela, arrancou e levou, e os pais não explicaram o que estava acontecendo. Então foi tipo um sequestro. Para próprias irmãs e tudo, os pais, em silêncio, ela conta, né, que eles choraram aquela noite e tal, mas eles simplesmente não explicaram para a família o que estava rolando. E tudo, né, dentro da cabeça deles, eles estavam fazendo bem, porque eles estavam sentindo que a filha estava ficando rebelde, que a filha estava saindo dos trilhos ali que eles queriam traçar para a vida dela. E o jeito foi, vamos mandar ela para esse colégio aqui interno, que lá eles vão educá-la, vão botá-la de volta lá dentro dessa caixinha que a gente quer que ela fique, e aí a gente volta a ter a nossa princesinha. Mas mal eles sabiam o que ela passava nessa escola. Então ela conta que chegou a fugir de algumas dessas escolas e tal, e sempre eles colocavam ela em escolas ainda piores, onde ela tinha que fazer todas as atividades, construir lá basicamente o lugar que eles dormiam. Ela chegou a ficar em solitária por uma atitude que ela fez. Então, assim, situações terríveis que ninguém merece passar, muito menos alguém na cidade, um adolescente, uma criança. E o documentário toca muito nessa ferida, né? Que até hoje algumas dessas instituições existem nos Estados Unidos e possivelmente pelo mundo, o que é extremamente absurdo. A pior delas, inclusive, que a Sim. Paris escreve, ainda está em funcionamento lá nos Estados Unidos. É surreal isso. E falam, né? Lá algumas pessoas aparecem no documentário explicando e relatando também outros traumas de vida nesses lugares e falam que hoje, enquanto a gente está aqui gravando isso, por mais surreal que isso seja, tem crianças assim, de uma média de 8 anos vivendo essa realidade e às vezes sem os pais saberem assim, do que realmente acontece nesses lugares. Então a Paris, a partir disso, né, ela fala que ela perdeu muito a confiança nas pessoas. Então até hoje ela carrega esse trauma, ela tem dificuldade de se abrir com as pessoas, de não confiar. E aí nesse momento ela conta que ela teve uma ruptura inclusive com a família, ela passou a não confiar nos próprios pais, o que ela foi reconstruindo um pouco ao longo dos anos. A mãe nem sabia disso, né? A mãe fica sabendo desses traumas que ela teve na escola durante as entrevistas do documentário. Exato. Ela não sabia. Então pensa, né? Essa pessoa que teve essa adolescência / infância com esse tipo de trauma, quando se vê livre daquele lugar ali com maioridade, que aí, beleza, vou então continuar aqui mostrando que eu sou rebelde, sou dona de mim, do meu corpo, encontra ainda um macho lixo desse, que manipula ela, expõe ela mundialmente. Então, gente, é uma sucessão assim, de problemas. É um período da vida dela que foi muitos problemas. Enquanto a gente, eu me incluo, acho que todos nós aqui nos incluímos, a mídia retratava uma outra narrativa daquilo. Então a gente acabava, enfim, ainda mais num tempo que não tinha internet e rede social como a gente tem hoje, então a gente também não ouvia muito do lado da pessoa, né? A gente só ouvia o que estava sendo mostrado nos portais da vida, de como a gente achava que tudo aquilo, ela só tá querendo aparecer, e, tipo, a vida dela, pô, é como o Sil comentou, né? É muito de achar que ela só tava ali ostentando, gastando dinheiro e curtindo a vida, enquanto a gente aqui, pô, queria ter 1/3 dessa grana e tal, curtir um pouco. E não, sabe? Tem muita coisa ali por trás. Então, isso é muito triste. E aí leva a pensar, assim, de planos que ela tem pra vida. Ela fala sobre possível sonho de ser mãe, de ter filhos algum dia, porque a irmã dela e alguns amigos conhecidos na idade dela, ela tá para fazer 40 anos, se eu não me engano, no ano que vem. Então ela também não é nem mais uma adolescente ou jovem adulto. Apesar da imagem e persona Paris Hilton que ela criou ainda ser, né? O que eu também acho incrível dentro dessa empresária que ela conseguiu se tornar, né? É como se ela tivesse congelado ali eternamente a persona de 21 anos e ela consegue ainda, talvez aí com procedimentos estéticos, uma série de coisas, mas ela consegue ainda passar essa imagem.
mas como tem toda essa problemática por trás. Você falou um ponto importante, né, que é essa vontade que ela tem de ter filhos e tal, e que ela, assim, até no decorrer da série também, a gente vê ela tendo problemas com o namorado dela na época que ela tava gravando o documentário, né? Quando ela tava... A Paris, hoje em dia, ela é uma DJ extremamente bem-sucedida, que cada aparição dela pra fazer show, pra tocar e tudo mais, ela cobra $1 milhão, pra vocês terem noção. Pouca coisa. Pouca coisa. Então, assim, a Paris, ela se renova, sabe? Ela tem essa persona dela de glamour e tudo mais que a gente conhece, mas ao mesmo tempo ela no próprio documentário ela fala que ela gosta de fazer dinheiro, sabe? Dinheiro dela. Então, e aí numa das conversas que ela tá tendo com a Nick, que é a irmã dela, né? Que é a irmã mais próxima dela, a Nick fala sobre ela ser mãe e tudo mais. E aí a Paris fala assim, que ela perdeu a confiança nos homens, principalmente em detrimento dos traumas que ela teve, que ela agradece aos céus porque ela congelou, né, os óvulos dela. Ela congelou alguns pra, sei lá, fertilizar em separado depois, né, fertilizar in vitro depois. Só que aí, ao mesmo tempo, quando ela tá nessa conversa, a Nick pergunta, né, quando é que mais ou menos ela quer fazer isso, porque assim, ela vê a irmã trabalhando, ela fala isso pra irmã dela, pra Paris, há 15 anos, que, por exemplo, ela precisa tirar um tempo pra ela, tirar férias, né, e a Paris fala que ela não consegue, que ela diz que ela só vai relaxar quando ela alcançar o primeiro bilhão dela. Ela fala assim, eu só vou relaxar, é a meta de vida dela, só vou relaxar, só vou tirar férias quando eu alcançar o meu primeiro bilhão. E aí a Nick fica espantada, né, do tipo, cara, nessa hora, quando eu vi isso no documentário, eu fiquei impressionada com essa fala dela, né, porque ao mesmo tempo que ela não segue tanto hoje em dia, estritamente as regras que os pais impõem nela, que ela ainda comenta que a mãe dela trata ela como se ela tivesse 12 anos de idade, né? Então, a mãe dela manda mensagem demais, a mãe dela fica ligando toda hora. Ao mesmo tempo, ela é muito organizada nas coisas dela, sabe? Nos negócios dela. Os negócios são dela, ela sabe de tudo. Pelo menos é o que dá a entender, né? Que ela sabe de tudo, que ela participa de todos os processos, ela sabe o que é que tá lucrando, ela sabe o que é que não tá dando certo. Ela sabe de tudo. Ela sabe o que é melhor pra marca dela, o que não funciona pra marca dela, onde ela deve lançar, o que ela deve lançar, como ela vai se portar nesse lançamento. É tudo muito bem calculado. Eu fiquei muito impressionada nessa fala dela, que ela disse que só quando eu conquistasse o primeiro bilhão. E aí eu fui ver quanto era o net worth, né, dela, né, da própria Paris. Pra vocês que não sabem, a Forbes, a revista Forbes, ela lança todo ano, né, a lista de pessoas mais ricas, né, do mundo e tal. Principalmente no show business. Eles vão muito de acordo com o valor da fortuna. Eles pegam ou de fontes pessoais, ou, sei lá, eles sempre vão atualizando. E existe um site voltado só para essa fortuna pessoal de cada artista, que é o Celebrity Net Worth. E aí eu fui ver a fortuna da Paris. A Paris sozinha tem 300 milhões de reais. A Kim Kardashian, por exemplo, ela tem uma fortuna estimada em 350 milhões. Só que a Paris tem a marca dela, a empresa dela, é estimada em 3 bilhões de dólares. Então, assim, provavelmente o que se mostra na internet é uma fortuna que não tá tão atualizada assim. Eu entendo que pra ela falar assim, não, eu só vou parar quando eu chegar no meu primeiro bilhão, é porque ela tá quase lá, sabe? Ela já deve ter andado mais da metade do caminho. Mas, assim, é muito interessante de ver que ela não faz questão do dinheiro dos pais, sabe? Ela tem noção que ela é herdeira de um império, só que ela quer fazer o próprio império dela distante do nome dela, sabe? Do sobrenome dela, na verdade, né? Mas é, de novo, um pouco problemático, né? Porque a gente, sabendo, né, dessa trajetória dela, desde a infância, adolescência, tudo isso que ela passou, a gente vê que até hoje ela tá presa nisso de tá provando, né, pra família de que ela dá conta por si só, de que ela faz e acontece porque ela é ela. E como ela tá presa, e pelo visto, né, que você até citou, né, ao final do documentário, ela vai continuar até talvez o último dia da vida dela. Pelo menos é a forma que ela tá se posicionando hoje. Então, pra mim, no caso, essa ambição dela por trabalho, não é porque, eu gosto de trabalhar e pronto, acabou. Eu acho que não é só isso, sabe? Eu acho que é um gosto por trabalhar e um gosto por dinheiro vestido e fantasiado de uma validação que ela precisa, sabe? É como se ela
tivesse, como você acabou de falar, perfeitamente, que ela precisa ficar mostrando pros pais que ela consegue ser independente, sabe? Que ela não precisa do dinheiro do pai pra pagar as contas dela. É um eterno pedido de aceitação. Isso. Só que na forma dela, assim, a gente, acho que todo mundo, né, que passou pela adolescência, em algum momento a gente tenta dar uma causada pra poder se ver aceito pro pai, pra mãe, tentar mostrar que a gente tá ficando adulto, dando de si e tal. Todo mundo passa por isso em algum momento na vida, em alguma atitude da vida. Independente das histórias de vida de cada um. No caso dela, isso a nível, assim, milionário, né? Num outro patamar de exposição e de tudo. Só pra quem, né, tá nos ouvindo, não tem essa recordação, só pra refrescar a memória de todo mundo sobre essa vida milionária de Paris Hilton. Hoje ela tem uma linha de mais de 19 produtos diferentes. Então ela tem desde uma série de perfumes, óculos, maquiagem, roupa. Skincare. Ela tem a rede própria de hotel, tá? Então, além da rede Hilton, da família e toda essa herança e tal, ela tem a sua própria rede. Então, assim, não para. Se a gente for aqui parar pra falar, tem um monte de coisa. Já investiu a carreira em realidade virtual, em uma série de coisas. Tudo que vai virando tendência, assim, pra você ver também a que nível chegou ela e a equipe dela, né, por trás dela, nesse nível de marketing e tudo, no mercado mundial e global, ela sempre está por dentro das principais tendências. Então, se hoje, a gente até em outros episódios falou, né, de como a Rihanna, por exemplo, com a linha de maquiagem e tal, e várias outras famosas, a própria Lady Gaga, Selena Gomez, aí tem uma galera fazendo coleção de roupa, fazendo isso e aquilo, parceria com as principais marcas e tal. Como o Paris Hilton já está fazendo isso, queridos, ó. Até nisso, anos. há muito tempo. Muito tempo. Então, assim, como essa mulher é precursora de muita coisa, apesar dos pesares, né? Independente do que fomenta essa carreira dela, o como ela norteia muito desse mercado que a gente vê em praticamente tudo de rede social e das pessoas famosas, seja da música, seja da moda, seja o que quer que seja. É muito como ela sempre foi e parece que sempre vai ser esse grande case, assim, de marketing, de, cara, tudo que essa mulher faz, a fórmula que ela tenta, a torta e direita acaba dando certo, de uma forma ou de outra. Tanto que a gente tá aqui falando dela, anos se passaram, ela não tá, talvez hoje, no auge do auge, mas a gente ainda tá falando dela e ainda tá lucrando aí seus bons e velhos milhões de dólares. E só voltando a uma coisa que você falou, Lu, que é muito importante, né? Ela cita isso, que o que fomenta a vida dela hoje em dia é essa meta de alcançar o primeiro bilhão de dólares. Ela também comenta, um dado momento ali do documentário, que no passado a primeira meta dela foi alcançar os primeiros 100 milhões de dólares. Então é aquilo, né? Uhum. Você se agarra sempre a uma meta maior. Então, digamos que amanhã, ou agora mesmo aqui, chega uma notícia de, Paris Hilton alcançou o seu 1 bilhão de dólares. Vocês acham, honestamente, vocês dois, que aqui... Que ela vai parar? Discutem, Não. vocês acham que ela vai parar? Eu Nunca, acho que jamais. Não. Inclusive, eu acho que ela é tão atenta, que ela acaba se infiltrando. Veja só como a mente dela ela é bem perspicaz. Ela vê uma novidade chegando, ela estuda, ela se torna parte daquilo, ela se infiltra nos ambientes que aquilo pertence e ela faz o nome dela naquele ambiente que ela não tinha familiaridade. E eu estou falando nada menos que música eletrônica, porque ela tocou no Tomorrowland. Exato. Entendeu? Quem imaginava vendo a Paris Hilton em 2007 tocando num festival eletrônico tipo Tomorrowland na Bélgica, para aquela multidão de pessoas. Maior festival, né, de música eletrônica. Maior festival de música eletrônica do mundo, sabe? E no documentário dá pra ver como ela, assim, é um ser humano como qualquer outro, porque o namorado dela tá nos bastidores com ela, ele tem uma crisezinha lá egoísta, porque ele começa a dizer que ela começa a dar importância mais pros outros do que pra ele. Ela se arreta, porque falta 5 minutos pra ela entrar no palco, subir no palco, ela se arreta, manda os seguranças todos tirarem a pulseira dele, né? Tô aqui dando um spoilerzinho. Grande spoiler. Tirar a pulseira dele porque ela precisa se concentrar naquele set, porque aquele é o maior festival que ela vai tocar na vida dela. E aí dá pra ver, é só ela e o computador no palco. Sim. Sabe? A produção do festival tá ali do lado, ajeitando o microfone, conectando, sei lá, o amplificador no computador dela, fazendo aqueles ajustes técnicos e tal. Mas é só ela, sabe? É uma coisa muito interessante de se ver também como ela entende, sabe? Esses ambientes novos, assim. Então, sei lá, ela sabe usar a internet como ninguém. Ela sabe muito bem o ecossistema que ela tá entrando, entendeu? Porque se ela não fosse bem resolvida na música eletrônica, ninguém daria importância, sabe? Uhum. Ou ela e já ela não teria estaria largado. cobrando $1 milhão por Exato. aparição. Exatamente, ela já teria largado. Só que ela achou uma paixão nisso, sabe? E acho que
honestamente, eu senti isso vendo o documentário. Eu acho que as pessoas dando a atenção a ela, mas não é aquela atenção de venerar, de adorar, daquilo tudo. Eu acho que só das pessoas estarem ao lado dela, se fazendo presente, porque ela tá ali, já faz uma alegria dentro dela, sabe? Dentro do coração dela. Tanto é que quando ela tá chegando na Coreia pra um show, só 2 fãs vão receber ela no aeroporto, o resto é tudo paparazzi. E o que ela faz? Ela para e vai conversar com os 2, tira foto com os 2, abraça os 2, faz vídeo com os 2. E aí ela fica falando lá que, tipo, só os meus 2 fãs que foram pra Coreia foram me buscar, mas eu tô feliz da vida. Ela sempre teve uma plateia ao redor dela, mas às vezes essa plateia nunca deu tanta importância, sabe? Ao mesmo tempo, quando ela fala no documentário que quando ela entrava em contato com os fãs dela, ela sentia amor, entendeu? Então, quando ela fala que sentir amor por meio de estranhos, sabe? Imagina a cabeça da pessoa pra falar isso, entendeu? Então, era como se fosse assim, as pessoas meus familiares ou conhecidos não me dão, eu não sinto o amor que eu sinto vindo desses estranhos, entendeu? Sim. Eu posso estar aqui falando uma bobagem, porque família, enfim. Só ela sabe o amor que ela sente pelos pais, pela família dela, pelas irmãs, enfim. Mas foi mais ou menos isso que eu entendi, assim. Que, tipo, ela viveu num ambiente da vida dela tão restrito, tão fiscalizador, que quando ela conseguia extravasar na frente dos estranhos, os estranhos achavam o máximo, porque aquela era ela, entendeu? E esses estranhos aceitavam ela do jeito que ela é. Então ela sentia o amor. E como a rotina ela dela... não era rotulada. Ela fala muito, né, de como, sei lá, mais de 90% do ano ela passa viajando, ela não para em casa, então ela tá sempre em algum lugar, né? Então, como essa galera que... Ela fala, né, que o fandom dela, eles se auto-intitulam Little Hiltons, e que ela é a mamãe Hilton. De como isso faz bem pra ela, e de como essa galera passa esse amor, realmente. Então, ela o tempo todo se diz muito grata a essas pessoas, porque ela se vê realmente muito sozinha. A gente vê ela sempre em festas, isso e aquilo e tal, curtindo um monte de coisa. Mas ela, de fato, assume, eu acho que no documentário isso ficou muito claro, como carente e solitária ela é, mesmo estando ali rodeada de uma equipe imensa, o tempo todo, bajulando e paparicando ela o tempo todo. Mas que ela não tem ninguém que ela possa, tipo, desabafar e contar coisas do dia a dia. Igual a gente tem nossos dias, às vezes, atípicos, seja quando for, seja o motivo que for, e a gente sempre procura um amigo, um parente, alguém de nossa confiança pra pedir um carinho, pra desabafar. Do tipo, aquela cena dela depois do lançamento de um produto dela, que ela tá numa piscina de bolinhas, tipo, uma piscina de balões, na verdade, cheio de urso polar, urso de pelúcia, na verdade, urso polar, uns ursinhos de pelúcia lá na piscina, cheia de balões, ela tá lá se divertindo de boaça, chega o assistente dela e fala assim, olha só, amanhã seu cabelo e maquiagem tem que estar pronto 8 da manhã, tá? O humor dela muda completamente. Porque ela tava tão fora da zona de, tipo, de fuzuê, de agonia, de flashes e tudo mais. Ela tava se divertindo naquela hora. Aí ela teve que voltar pra realidade, assim, do tipo, que ela ainda está no produto, sabe? Ela ainda está como a Paris Hilton, ela não tá como Paris. Então, aquele momento de diversão dela ia ter um fim, sabe? E aí ele falou assim, olha só, cabelo e maquiagem tem que estar pronto 8 da manhã. E aí ela fica triste, porque já são 00:30, ela não vai conseguir descansar. E ela não consegue dormir, né? Que é outra coisa que ela fala no documentário também, que ela tem muita dificuldade pra dormir. E aí, quando eles acompanham ela no hotel, ela chega lá no hotel, e aí ela toma uma água chamada Wake Up Water. Tipo, você acorda bem disposto, assim, tudo mais. E ela toma 3 doses daquela água, sabe? Porque, enfim, ela não tem como. Ela tá super cansada, ela não tem como aproveitar nada. No momento que ela tava aproveitando, cortam o barato dela, sabe? Sim. Então, assim, é uma virada pra realidade, assim, meio bruta, mas que, infelizmente, é necessário, sabe? Então, e ela tem noção disso, porque, assim, ela tem uma meta, né, na vida dela. Se ela quer alcançar aquela meta, ela tem que trabalhar, querendo ou não, né? Exato. Com aquela vozinha dela de Paris Hilton, que todo mundo conhece, que é outro ponto também, o ponto inicial, assim, que eu tava assistindo com a minha irmã, e a minha irmã falou assim, eu tô chocada como a voz dela é diferente. Então... Eu acho que é os maiores comentários, assim, na internet, tá todo mundo comentando muito do documentário, é isso, logo do começo, essa virada, do tipo... Muito prolixa, muito bem articulada. É chocante. Fala muito bem, ela não fica usando gíria toda hora. Por exemplo, quando a gente vê a Kim Kardashian falando, a Kim fala muito like, literally. Ela fica usando muitos esses termos assim, tipo,
Tipo assim, não, porque não sei o que, não sei o que lá. A Paris não, a Paris, ela... até uma brincadeira que eu vou fazer, mas são frases completas, sabe? Ela não parte, assim, com gírias e tudo mais. Ela é uma ótima comunicóloga, sabe? Uma comunicadora, na verdade. É uma ótima comunicadora. Então você fica espantado, assim, porque você não espera, né? Você espera aquela vozinha dela, assim, hi, guys, that's hot. That's Só que... hot. Não, sabe? A voz dela, tipo... E ela mal fala That's Hot quando ela tá de frente pra câmera lá dos produtores no documentário, que é inclusive o bordão dela, né? Ela nem fala. Ela só fala quando ela tá na personagem, tipo, nos eventos e tal. Porque fora dele ela não fala nada. Ela fala normal. Eu fiquei impressionada. Outro ponto que me chamou muita atenção nesse documentário é que esse cara que a Lu falou na hora que chega pra tirar ela da piscina ali de bolinhas e tal, de urso polar, quer dizer, ele, na verdade, ele era meio que gerenciava paparazzis na época que a Paris bombava. Sabe? Ele explica um pouco como ela inflacionou os números de foto numa época em que não existiam redes sociais e né, Instagram era algo que estava só no imaginário de alguém. Se você pensar que é esse cara que coordenava a paparazzi, que é o cara que cuida agora dela, do plano de mídia dela, de redes sociais, você consegue perceber que ela é muito atenta às coisas, sabe? Ela ainda tem aqueles vínculos de... Quando ela começou, mostra o quanto ela foi focada durante esse tempo todo. Olha os contatos que ela tem. Olha qual é o cara que gerencia, sabe? E isso ajudou a explodir um pouco a minha cabeça. E um pouco do problema de confiança dela, a gente percebe que... Cara, eu acho que a Paris Hilton vai ficar sozinha, só com a Paris Hilton. Porque a gente percebe que o grande problema do namorado dela é porque ela não consegue dizer não pros outros. E é o momento que ela fala, eu tô há 20 anos nisso, como é que você acha que eu tô há 20 anos nisso? Eu não digo não, sabe? A Paris Hilton dá entrevista, a Paris Hilton dá atenção, a Paris Hilton vai apresentar a pessoa que tá começando. Ela tá sempre ali, por isso que ela ainda existe até hoje. Sim. Ela pode não ter aquela força inicial, porque eu acho que ela não tem a vontade de se desgastar emocionalmente pra voltar a ter aqueles holofotes todos voltados pra ela, sabe? Eu acho que ela percebeu que ela pode conseguir o que ela quer, que é o dinheiro. Porque eu sinto que no coração dela, quando ela foi mandada pra esse colégio interno, pra essa prisão, na verdade, que é como ela sente muito quando ela fala sobre isso, ela colocou na cabeça dela que ela não ia depender do dinheiro dos pais dela. Eu tenho certeza Total. absoluta. Sim. Os 11 meses que ela passou ali, ela passou colocando um plano em que ela iria sair dali, porque ela iria completar 18 anos, ela ia poder sair por vontade própria, e que ela não ia depender dos pais. Sim. Eu sinto que é muito um pouco do mostrar que ela é uma sobrevivente por tudo que ela passou psicologicamente e tudo mais. Poxa, quando ela diz que tinha alguém na cela ao lado, vamos usar assim, né, na solitária ao lado, com camisa de força, cara, imagina como era esse lugar. Pois é. É isso, ela vai em busca do primeiro bilhão e depois ela vai querer o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e ela não vai parar. E não tem como meio que julgar De jeito nenhum. essa busca dela por esse dinheiro, porque pode ter sido essa busca que deixou ela sã esse tempo todo, porque ela tinha tudo pra ser tão surtada quanto muitas estrelas Disney, né? Então é só algo Sim. que eu queria ressaltar. E eu amei o momento em que ela virou pro produtor e falou pra tirar a pulseira do cara, sabe? Eu amei, porque ela decidiu acabar com aquilo naquele momento. Exato. Sabe? Ela ainda tentou negociar com ele, falou, cara, não faz isso, tipo, é um momento, eu preciso focar, é o meu set, ele tá chegando, mas o que eu gostei da situação inteira é que mostrou que chegou num momento em que ela sabia que não dava mais pra ela, sabe? Ele alcançou todos os nerves dela e ela mandou, tipo, manda ele embora. E sai ela daqui. mesma gritou, né? Chega. Inseguro pra cá. Chega. Enfim. Muito inseguro, Sim. muito inseguro. Não E, cara, é isso. tem como Muito se manter ao seguro. meu lado desse jeito. Porque, enfim, né? Ela precisa de um par que esteja na mesma vibe que ela, né? Na mesma vibração que ela, na mesma sintonia. Porque senão não vai funcionar. Exatamente. E o problema é que eu não vejo nenhum homem querendo ser, aí uma aspas bem grande, gente, submisso a Paris Hilton. Submisso que eu quero dizer é o seguinte, é ele não ser o centro das atenções, é saber que toda e qualquer pessoa que esteja ali está pela Paris, sabe?
Tem que ser alguém que seja muito dono de si, que o ego masculino não seja frágil o suficiente pra entender que ele vai estar com uma mulher que é cobiçada pelo mundo, que o mundo quer a atenção dela. Não, e tem mais, né? Ele a conheceu já como Paris Hilton. Ele sabia onde ele estava Exatamente. entrando, entendeu? Audacioso da parte dele virar pra ela e falar assim, não, porque você não sabe dizer não. Tipo, quem é você pra fiscalizar isso ou não, sabe? Conheceu ela desse jeito, então, tipo, abaixa a bola, sabe? Sério. Fica na sua, que é o melhor que você faz. Eu tava pensando justamente nisso, Sil. Ao longo de tudo isso que a gente falou e que a gente viu nesse documentário e que a gente acompanhou, né, da Paris ao longo desses anos, como o machismo permeia a vida dela. E aí também, né, perdão se eu falar aqui alguma besteira, né, sou homem, branco, cis, com todas as minhas questões, não sou mulher, não estou no lugar de fala, mas imagino, né, que na vida de qualquer mulher, independente da situação, vocês passam por muita coisa, atrelada ao machismo, infelizmente, mas o como a carreira dela sempre esbarrou nessa questão, né? Como isso afetou a vida dela desde sempre, desde o fatídico episódio lá atrás, com o ex-canalha que fez o que fez. Tem esse relacionamento mais recente que aparece no documentário. Quantos outros também já passaram pela vida dela? Ela fala até uma questão dos notebooks, Sim. né? A cada relacionamento ela compra um novo MacBook porque algum cara tenta invadir ou hackeia as senhas dela. Como a mídia sempre mostrou ela pra gente. Até hoje, eu honestamente assim, gostaria de ver, a partir desse documentário, ela sendo retratada de alguma forma diferente. Mas sendo pé no chão e realista, assim, um tanto quanto pessimista também, eu acredito que não. Eu acho que não vai fazer tanta diferença, porque, sei lá, eles manterem aquele discurso meio machista de fomentar que ela é burra, que ela é só uma patricinha qualquer e tal. Também dá dinheiro pra essa galera. Você falou dos paparazzi e tal. No documentário também, um deles declara, né, que ele é dono, acho que até hoje, de uma principal rede de fotografias de celebridades e tal. Ele ganhou milhões em cima da Paris e de todos esses famosos dos anos 2000. E ele agradece, inclusive, a ela, que se permitiu entrar nesse mundo louco e que estava ali sendo fotografada e, entre aspas, curtindo e se promovendo em cima daquilo também. Então, assim, é uma sucessão de erros que a gente vê ao longo desse tempo todo e que, infelizmente, está sendo replicada hoje também. A gente fala, pensando assim, nesse 1 bilhão que ela tem como meta, eu aqui viajando, acho que se ela fosse homem, talvez, com todas essas loucuras que ela quis enfrentar e apostou como carreira, talvez se ela fosse um homem branco, americano, com toda a família que ela tem, talvez ela já tivesse alcançado esse 1 bilhão há tempos, quem sabe? Então fica aí. Eu acho que o documentário, além de toda essa questão psicológica ali da vida dela, desses traumas, eu acho que ele traz um pouco dessa reflexão sobre o machismo, ele toca um pouco nessa ferida. Basta ver que a gente só tem o depoimento de um homem no documentário inteiro, que é esse assistente dela que tinha um relacionamento com os paparazzi. Nem o pai da Paris aparece no documentário. Verdade. O que é bem triste, né? Porque, enfim, Sim. deve ser proteção de imagem, não sei, mas foi uma coisa que eu notei, assim, que ele não participa. Os únicos familiares que falam dela são a Kyle Richards, que eu falei no início do episódio, que é uma das tias, a Nikki, que é a irmã e a mãe. Sim. Pode parecer bobo pra muita gente que tá nos ouvindo a gente dedicar um episódio a ela branca, cheia dos privilégios e tudo mais, com tantas questões aí no mundo, mas eu acho que é minimamente curioso a gente não falar de tudo isso, ainda mais com esse documentário que ela, eu acho que se expõe e toca algumas feridas, pode ter algumas coisas ali exageradas, enfim, roteirizadas. Pode, mas quem somos nós para julgarmos? Acho que é mais pra gente refletir e principalmente, né, tentar olhar, né, ainda mais eu acho que a nossa geração, né, que acompanhou muito isso no começo dos anos 2000 ali, quando a gente era, enfim, mais novo. Ela sendo essa pessoa que estava o tempo todo estampada em várias fotos e vídeos e coisas causando, a gente pensa, caraca, era tudo uma personagem desde o início. Então isso eu acho que é o que mais mexe na nossa cabeça. Então a gente não podia deixar de falar. Então, se você curtiu um pouco disso que a gente falou, dá lá uma olhada no documentário. Ele tá no YouTube, como a gente falou, se chama This is Paris, tá? Uma produção original do YouTube, uma das várias que eles têm lançado nos últimos anos. Então fica a dica, tem legenda em português, é bem legalzinho de acompanhar. E antes de a gente encerrar esse episódio, eu queria aproveitar isso, já que a gente tá falando de documentário, de Paris, de todo esse mundo louco, e perguntar pra vocês se vocês têm alguma recomendação pra gente fazer nesse episódio.
E você, Sil, o que você diria pra gente? Você tem alguma recomendação? Olha, tem uma série que eu quero muito saber se está disponível nos Estados Unidos, porque no Brasil eu sei que não tá ainda. Eu vou falar sobre essa série, se você se interessar, busque aí no mundo. Que se chama Dirty, que é com a Mônica de Friends, né? Que muita gente associa como a Mônica de Friends. Que ela faz uma jornalista que cobre celebridades. E meio que essa série revela um pouco dos podres. Celebridade vendendo fofoca em troca de sair numa coluna de revista, paparazzi, como eles descobrem que alguém vai estar em tal lugar. Nada que a gente não saiba que exista hoje com os zigs de fofoca, não é, gente? Exato. Mas é só pra mostrar que a indústria americana, apesar do Brasil consumir bastante fofoca, bastante notícia de celebridade, nada se compara à indústria americana. É algo muito absurdo a quantidade de paparazzi que perseguia a Britney, perseguia a Paris, perseguia todas as jovens celebridades, sabe? No início dos anos 2000. E que até hoje continua, sabe? TMZ tá aí, gente. TMZ tem o seu próprio reality show pra mostrar como eles abordam as notícias, né, na própria plataforma deles. Sim. Então, eu acho que é legal pra gente poder ter um olhar ali e dar o benefício da dúvida. Porque eu acho que o que esse documentário da Paris ofereceu pra gente foi um lado da história que a gente nunca tinha ouvido antes. Exato. A gente conhecia uma Paris que a imprensa vendia e ela nunca tentou dizer o contrário, porque também, pra ela, não... Coitada. Se ela tentasse dizer, a gente só ia olhar pra ela e rir. Do tipo, até parece. Sim. Então, minha dica é a série Dirty. Falou tudo, Sil. E se eu descobrir em qual streaming ela tá no Brasil, caso esteja no Brasil, eu conto no próximo episódio. Fechado? Boa, Sil. Fechado. E você, Lu, que nos indica? A minha indicação é voltada pra Paris mesmo. Eu vou indicar um hino da discografia dela, quando ela lançou o álbum dela chamado Paris, e a música Stars Are Blind. Eu amo essa música demais. Essa música, inclusive, tocava na Rádio McDonald's, tá, pessoal? Pra vocês verem como Paris Hilton era influência. Sim, tocava na Rádio McDonald's. Eu lembro direitinho que tocava. Então, e a Paris tá super linda nesse clipe. É numa praia com o parceiro dela no clipe. Lindo, maravilhoso, um casal sensual, tudo pra mim, preto e branco, bem chique, bem glamour. Não, mas sério, a música é uma delicinha e ela até entrou na Billboard Hot 100, tá? Inclusive, ela não chegou a ser número 1 e tal, mas ela teve sua entrada lá na Billboard, tem lá, pode procurar no site da Billboard, Paris Hilton vai estar lá, Stars Are Blind vai estar lá, charteado. É isso, essa é a minha indicação do episódio de hoje, essa música é mara. É velha, mas é mara. Old but gold. A minha recomendação, né, eu acho que voltando para esse mundo de documentários que permeou todo esse episódio, eu vou recomendar um outro documentário que também permeia a vida de Paris Hilton, que é um documentário The American Meme, de 2018. Ele é da Netflix, tá na Netflix, lá no catálogo para vocês verem. Em português ele é Império dos Memes, Império de Memes, na verdade. E ele fala justamente desse império que essa galera criou, esses influenciadores conquistaram nesses últimos anos. Então, ele fala de vários influenciadores, claro, ele se foca nos influenciadores ali norte-americanos, mas como essa galera, assim, simplesmente gravando vídeos engraçados, sei lá, pro Vine, a galera postando selfies e fazendo personagens no Snapchat, como uma galera fazendo coisas esdrúxulas no Instagram, ou, enfim, criando uma estética de vender, de promover uma marca e tal. Como essa galera ganhou uma grana e um alcance, uma repercussão, assim, do dia pra noite. Pessoas ali que, às vezes, não tinham perspectivas, assim, de vida, estavam perdidos, não sabiam o que fazer. Começaram ali a inventar coisas na internet e isso super deu certo. E é esse formato que a gente tá vendo até hoje com muita gente. E uma das personagens que aparece nesse documentário é justamente a Paris Hilton. Ela participa das entrevistas, então ela fala muito. Inclusive, ela traz uns pontos que a gente, vendo esse documentário agora, né, This is Paris, que a gente falou aqui hoje, a gente faz umas conexões e fica, caraca, tu vai ligando uns pontos assim, tipo, tudo vai fazendo ainda mais sentido em relação a essa relação dela com a família, essa criação da personagem que ela criou. É muito legal, o documentário é bem divertido, assim, de assistir. Tem umas figuras conhecidas lá além da Paris. Acho que todo mundo que consome muito essas redes sociais e segue essa galera influenciadora aí do mundo vai esbarrar ali com alguns nomes conhecidos. Um outro que eu vou citar aqui, que eu não quero também ficar contando muito spoiler, é o DJ Khaled. Ele tá lá também contando como é que ele surgiu. Então, umas coisas assim, você fica, caraca, como essa galera, assim, é esperta, né? Another one.
DJ Khaled. Como essa galera é esperta, ou como eles são... Ou talvez como eles têm sorte, sabe? Eles tentam fazer uma coisa ali boba que deu certo. E ao mesmo tempo ele toca nessa ferida que o documentário da Paris tocou, de como essa galera, ela tem muitos, né? Tem milhões de seguidores, tem o que a gente muitas vezes reconhece como sucesso hoje em dia, e que muitos jovens, né, a galera mais nova, acho que se norteia muito com isso. O sonho de muita gente adolescente ou criança hoje é ser youtuber, é ser streamer, é ser instagrammer, e é isso. O sonho das crianças tá cada vez mais nesse nível. Mas o como essa galera que alcançou esse sucesso, eles são tristes, eles são infelizes. Então, o documentário traz muito essa reflexão. Então, fica a dica, vejam Paris e depois vejam o Império de Memes. Acho que faz muito sentido. E ouçam também o álbum da Paris e vejam a série Dirty que o Sil recomendou. Minha gente, inclusive DJ Khaled, ele filmou, minha gente, a mulher dele parindo. Tudo no Snapchat. Vocês têm noção do que é isso? É babado. É. Acabou o episódio com a curiosidade dessa, meu Deus. Ai, foi mal, pessoal. Depois de comentário tanto quanto inusitado de Luiz e Gabriela, eu deixo uma pergunta no ar para todos vocês refletirem. Será que a privacidade de todos nós morreu? Será que esses exemplos que a gente deu deixam cada vez isso mais claro? Será? Será que a gente que está aqui falando para vocês nos ouvirem está se expondo mais do que deveria nas redes sociais? Fica aí essa questão para vocês refletirem, repensarem algumas coisas na vida de vocês, sendo influenciador ou não. É isso. E queria fazer uma menção honrosa à filmografia de Paris Hilton, tá? A gente não falou muito disso, mas a Paris já se arriscou em tanta coisa, gente, ao longo dessa carreira dela, que tem filme, tem música, tem série, tem reality, tem perfume, tem tudo. Tem tudo. E a estreia dela, se eu não me engano, né? A gente até tava conversando isso antes da gravação, foi em A Casa de Cera. Exatamente. Esse grandíssimo filme de terror, gente. Que, se eu não me engano, disponível na Netflix. Se eu não me engano, porque eu já quero fazer minha maratona de terror em outubro. E acredito que eu já vi por lá. Casa de Cera tem no Globoplay, hein? Ó, então, se não tiver na Netflix, vai no Globoplay que tem. É certo. Então, tá aí mais uma dica aleatória de Paris Hilton, A Casa de Cera. Que, inclusive, nesse documentário que eu citei, ela fala um pouco disso, que é eles usaram super a imagem dela ali pra mostrar ela sendo morta e uma série de coisas, e como isso abalou também ela. Gente, tem muita coisa pra falar de Paris Hilton. Muita coisa. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio um tanto quanto inusitado sobre esta figura que é um tanto quanto inusitada, não é mesmo? Paris Hilton. Muito obrigado por vocês estarem ouvindo e acompanhando a gente. De novo, eu quero agradecer a todo mundo que manda sempre mensagens legais, comentários positivos, feedbacks reclamando, elogiando. Mandem mais, quanto mais melhor, a gente tá aqui manda pra feedback isso, pra reclamando, vocês. manda. Vamos brigar. Tô brincando. Obrigado mesmo. Ouçam a gente em todas as plataformas, tá? A gente tá no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, Apple Podcasts, no YouTube. Todos os episódios também estão lá pra você ver na sua Smart TV, onde você quiser. E em outras plataformas por aí. Muito obrigado. Sigam a gente nessas plataformas, isso é importante pro nosso engajamento. Então, e é uma prova de que realmente você tá gostando do que a gente tem produzido. Então sigam, comentem. É isso, gente. Muito obrigado. Um beijo. Sigam a gente nas redes sociais, @exclamando, sem o ezinho, exclamando. Se você quiser ouvir também pelo nosso site, tá lá também, exclamando.com/podcasts. Um grande beijo. Até semana que vem, toda quarta-feira, no streaming, pertinho de você. Beijos. @crazyss nas redes sociais. É isso. Tchau, gente. Até o próximo episódio. Eu detesto briga, tá? Eu só tava brincando. Quando começa uma briga, eu começo a chorar. É verdade, eu sou a Maria Mole. Eu sou podre pra briga. Mas olha, me siga lá nas redes sociais, no Twitter, principalmente, @Lu. Vamos conversar sobre Paris Hilton, sobre Kim Kardashian, sobre reality show, sobre filme, sobre série, sobre música, sobre qualquer coisa, entendeu? E não esqueçam, pandemia não acabou ainda. Se você precisar sair de casa, use máscara, beba água e fique em casa, tá bom? Um beijo, até a próxima! Beijo, gente, até a próxima. E como a Lu falou, fica em casa, não sai não. Fica ouvindo a gente. Faz uma maratona de todos os episódios. Maratona! Tá, eu sou o @Silvestre Mendes e eu conto com vocês se vocês quiserem me seguir nas redes sociais. A gente fala sobre série, fala sobre filme, fala sobre Paris Hilton. E até o próximo programa. Beijo! Tchau! That's hot. That's hot! Exclamando!